E aí pessoal, beleza? Agora eu vou falar para vocês sobre o tópico de tensor de permutação, que é usado para produto vetorial. Daí algumas outras coisas também que a gente usa, mas principalmente para a mecânica dos fluidos é para usado para produto vetorial. Vamos supor que a gente tem essa condição aqui, ó. Eu vou desenhar um sisteminha. Vou desenhar um sistema de coordenadas aqui pra gente. Tá, não, nem é um sistema de coordenadas não. Vou fazer o seguinte, ó, tem um certo vetor aqui, um A e um B. Vou pegar esse B aqui, vou aproximar ele. E aí eu vou ter um certo... Vou fazer agora, eles têm um certo ângulo entre eles, né? Vai ser determinado dessa forma aqui, ó. Um certo ângulo θ. E eu quero descobrir, eu tenho um A, tenho um vetor A, eu tenho um vetor B. E eu quero descobrir aqui qual vai ser o meu vetor C, que ele é derivado a partir do produto vetorial de A com B. Qual que vai ser esse vetor C? O C ele vai ter, ele é, por definição de produto vetorial, é um vetor que é perpendicular a e B. Ou seja, ele está aqui, ó, e ele tem essa característica de que ele é aqui perpendicular, tanto aqui ao B quanto aqui ao A. Tá? Ele é perpendicular aos dois. Ele sai do plano, né, do plano está A e B. E esse vetor ele vai ter um módulo, né? O módulo aqui de C. O módulo dele vai ser definido como? Né? O módulo, o comprimento do C, o tamanho do vetor C é igual a B vezes o seno de θ. Quer dizer que se você tiver um vetor cujo seno for igual cujo θ for igual a zero, você não tem comprimento para esse vetor aqui. Você só vai ter um produto vetorial. O maior comprimento do seu produto vetorial é quando esse θ é igual a 90 graus. Né? É o contrário que você tem do produto escalar. Né? Se tiver um produto escalar de dois vetores que estiverem aliados, por exemplo, A e B, tiverem a mesma direção, A e B, o produto escalar deles tem o maior comprimento possível. Ou seja, o produto escalar de A e B alcança o maior comprimento possível, mas o produto vetorial deles é igual a zero. Tá? E é o contrário que você tem se você tiver um ângulo de 90 graus, A e B, você vai ter um produto escalar deles. O produto escalar desses dois é igual a zero, mas o produto vetorial ele alcança o maior comprimento possível, a maior magnitude possível. Aqui é o maior possível entre esses dois, tá? E aqui seria então. Beleza? Então essa é uma definição que a gente tem para o produto vetorial. Como que a gente resolve isso aí na notação inicial? Ó, a notação inicial já tem o seguinte: o A, produto vetorial com B, ele é representado da seguinte maneira, né? A gente vai representar um vetor A1 é 1, AI é I, né? Na verdade esse é o primeiro vetor, o produto vetorial dele com um vetor com componentes BJ na direção EJ. Tá? Isso aqui a gente sabe que a gente pode isolar os componentes, né? Falar que trabalhar com AI e BI e só trabalhar aqui agora com o produto vetorial de EI e EJ. Né? E esse produto vetorial aqui, como é que ele é representado? A gente sabe que ele vai ser perpendicular, né? Ele é perpendicular tanto ao I quanto ao J. Ou seja, o resultado desse produto vetorial tem que dar alguma coisa na direção EK. Ou seja, não vai dar nem para I nem para J, vai sair para K. E esse resultado na direção K, ele é acompanhado por um tensor de permutação, YJK. Ou seja, o resultado aqui é AI, isso aqui, perdão, é BJ, né? AI, BJ, é YJK na direção K. Isso aqui é o resultado desse produto vetorial aqui, ó. Ou seja, isso daqui, ó, é um tensorzinho. Esse tensor que eu acabei de representar aqui com o tensor epsilon i j k, ele é chamado de tensor de permutação. Tensor de permutação. E ele é um tensor de permutação por quê? Porque a representação dele tem uma coisa parecida com o delta, né, o delta de Kronecker. Né? O epsilon de jk, ele é o seguinte, ele é igual a 1 se você estiver com os índices de jk em ordem crescente, e ele é igual a menos 1 se você estiver com índices de jk em ordem decrescente. E ele é igual a zero se você tiver i igual a j
J igual a K ou I igual a K. Se tiver qualquer repetição, é zero. Esse tensor é difícil a gente desenhar ele, né? Porque ele tem, como a gente está vendo aqui, para cada índice I, que é um índice livre, você vai ter 3 componentes. Aí para cada um deles você vai ter outros 3, né? Cada vai ter o J, J e o J. E para cada um desses J's aqui você vai ter outros 3 que estão saindo dele. Ou seja, isso aqui no final são 27 componentes. Né? Vai ter 27 componentes. São muitos componentes que a gente tem. Tá? 27 componentes, o epsilon e JK. Tá? Você vai ter aqui depois o K, o K, o K, aqui o K, o K, o K e 3 Ks aqui também, com a risadona aí. Né? Para cada componente Y você tem 3 J's, para cada J você tem 3 Ks, você acaba tendo epsilon e JK com 27 componentes. É coisa pra caramba, né? A gente conseguir escrever aí. Mas essa é a relação dele. E ele é importante para a gente definir produtos vetoriais. No geral, quando a gente fala isso daqui, ó, quando a gente fala esse produto vetorial que a gente acabou de representar aqui em cima, que é este daqui, a gente também usa aquelas simplificações que a gente conhece. Não vou ficar escrevendo isso aqui toda hora, né? Eu vou simplesmente representar esse AI, BJ e epsilon de JK, eu já está implícito eu dizer, quando eu estou trabalhando com o epsilon de JK, é algo meio implícito eu assumir que isso daqui vai estar na direção K e eu sei que eu posso escrever só dessa forma, não é igual, né? É um implícito aqui, ó. Implica em AI, BJ e epsilon de I, JK, beleza? Então isso aqui é uma forma mais simplificada da gente escrever isso daí. Algumas propriedades do tensor, vou escrever aqui as propriedades epsilon i JK. Propriedades. As propriedades desse tensor são as seguintes, né? Se você tiver um epsilon de JK, você pode, em qualquer momento que você quiser, você pode andar 2 posições com o índice. Por exemplo, esse I está aqui na primeira casa, né? Eu vou andar 2 posições com ele e vou mandar ele para cá. O que ele vai resultar? Vai virar um epsilon de JKI, tá vendo? I andou 2 casas. Ou eu posso andar também na direção contrária. Deixa eu ver como eu estou fazendo aqui. Eu posso ter um epsilon de IJK, ele também é igual a um epsilon de K e J. Ou seja, por que isso? Porque eu estou seguindo a ordem, né? A minha ordem não se alterou. Eu estou indo de uma ordem assim, ó. É bem bom a gente desenhar isso aqui também, ó. I, J e K. Se a ordem que eu estou fazendo é sempre I para J, J para K, K para I, eu sempre vou estar falando de algo que vai estar com índice mais 1, tá? Vai ser positivo. Se por algum acaso eu inverter isso daqui, começar a falar, ó, de I, J e K, e agora eu vou colocar no sentido contrário, eu vou de I para K, de K para J e de J para I, isso aqui vai passar a ser negativo, tá? É como se eu estivesse falando, ou seja, eu estou invertendo o sinal. Por esse motivo, se eu andar só uma posição, o epsilon de I, J, K, eu vou andar só uma posiçãozinha aqui para o lado. Vou fazer assim, I que está na primeira casa, vou mandar para a segunda casa. Ele é igual agora a epsilon de J e K. Ele não é mais igual a epsilon de J e K. Ele vai ser igual a menos o epsilon de J e K. Tem um sinal negativo ali agora. Ou seja, isso aqui é importante a gente saber. A mesma coisa vale se eu mandar para o outro lado. Se eu tiver um epsilon de JK, se eu andar para o lado contrário, agora eu vou fazer andar com o K, no sentido contrário. Então na terceira casa eu vou jogar ele para a segunda casa. Vai virar um epsilon de I, K, J. Isso aqui tem que se lembrar que esse epsilon de KJ ele é o quê? Ele é negativo com relação à primeira definição que eu estava ali trabalhando com ele. Tem um negativo aqui, ó, beleza? Então é importante eu representar isso daí. Então, ou seja, se eu andar só, se eu mudo isso aqui a ordem, né? Se eu estou indo de I para J e para K, igual eu estou indo nesse termo aqui, ó. Observem o primeiro termo que eu estou aqui, vou pegar aqui no começo, vou pegar esse quadrado aqui. Ah não, tem que pegar esse aqui, ó, peraí, estou escolhendo aqui as coisas primeiro. Se eu pego esse primeiro termo aqui, ó, é IJK, eu estou indo em qual sentido? Eu estou indo de I de J para K, depois eu volto para I, JK é sempre positivo. Se eu inverto, agora eu passo aí J e K, eu estou indo nesse sentido, ó, J, estou indo do J aqui, ó, do J, eu vou para o I e depois eu vou para o K, ou seja, é negativo.
Se eu estou indo então no sentido I, depois o J e depois o K, é o sentido positivo, ou seja, eles estão em sentidos diferentes. Se eu te andar só uma casa para o lado, eu mudo o sentido que eles têm. Tá? A utilidade desse vetor aí tem várias, né? Mas é muito utilizado quando a gente vai definir, principalmente o vetor, um vetor vorticidade. Agora a gente começa a falar disso, né? Vetor vorticidade. O que seria, né, um vetor vorticidade? Vorticidade é uma quantidade, tá? A quantidade representada, a gente normalmente escreve ela da seguinte forma, um W, né? Um W minúsculo com a seta, ele é um vetor, que é igual ao curl. Esse aqui é um termo mesmo, tá? Existe em inglês o curl da velocidade, que nada mais é do que um rotacional. Isso aqui é o rotacional. Tá? Em português é o rotacional. O curl da velocidade é igual ao nabla, que é um vetor, como a gente viu nas últimas aulas, com o produto vetorial dele com a velocidade. Ou seja, a gente quiser representar esse vetor vorticidade aí, ó, a gente tem que representar ele da seguinte forma. O W, K, na direção K, né, que seria agora... vou ter que colocar da seguinte forma aqui, ó, tem esse vetor velocidade. Vou botar aqui só o W primeiro, tá? Ele é igual a... usando aquela definição que a gente sabe, né, do produto vetorial, C de K é igual a epsilon IJK de AI BJ. O que vai ser isso aqui? Ó? Vai ser o ômega na direção K, epsilon de IJK, nosso tensor de permutação. O primeiro termo vai ser o que vem do nabla, né? Vai ser a derivada. Então a derivada que a gente tem aqui, ó, a derivada de xi, e o segundo termo, o termo da velocidade, que a gente tem ali, de j, ou seja, aparece dessa forma aqui. E isso daqui é exatamente a formulação que a gente tem para representar a vorticidade em função das velocidades. Também tem uma relação que é até legal, né, a gente perceber isso aqui, porque, por exemplo, se você vamos pegar um K, por exemplo, vou pegar o K, você tem um campo, né, um campo de escoamento, vamos supor que você está um campo de escoamento assim, ó. Deixa eu desenhar aqui um vetor, um vetorzinho assim. Um sistema de coordenadas pequeno. Pode ser mais pequeno, porque o sistema não é importante, é só para marcar onde que eu estou. Né? Um Y e um X aqui. Tá, estou só representando isso aqui, é um Y. Na verdade, vou usar os termos que a gente está usando, né? X2 e X1. E aí eu tenho, por exemplo, eu tenho um corpo cilíndrico aqui. Lá no bidimensional tem um corpo cilíndrico. Eu permito que o ar passe aqui ao redor desse corpo cilíndrico. Tá? Então eu vou desenhar aqui as minhas setas, né? Setas do escoamento, ó. 1, 2, 3, o escoamento está passando ao redor desse cilindro. O que acontece na realidade, vocês não viram isso ainda, mas vão ver, é que o escoamento começa a passar aqui e ele vai gerar vórtices, né? Vai gerar uma vorticidade aqui, gera uma outra vorticidade aqui. E aí começa a gerar um padrão, sabe, de vorticidades aqui ao longo da esteira, da parte de trás do cilindro. Isso se for um escoamento viscoso, tá? Esse é um padrão de vorticidade onde a velocidade está rotacionando. Isso aqui é calculado, a gente consegue calcular a vorticidade nesse plano aqui e ver realmente vórtices discretos, né, passando atrás desse cilindro. Quando a gente calcula esse termo aqui agora, se a gente está o x1, x2, a gente não tem, né, nenhuma... Se a gente estiver considerando isso aqui como algo 2D apenas, você não tem vorticidade nas direções 1 e nas direções 2. Ela é igual a zero. Mas você, por ter esses movimentos rotacionais no campo de escoamento, você vai acabar tendo uma vorticidade na direção 3. E essa vorticidade na direção 3, que está aqui, né, nesse plano, né, a gente pensar agora a vorticidade no 3, ela está aqui, está apontando aqui para fora, né, aponta para fora para fora da gente. A gente está vendo o plano x3 aqui. Ó. E a vorticidade em 3 ela vai ser igual ao quê? Se eu tiver valores repetidos, ela não vai acontecer. Então eu só vou ter esses termos aqui, só vão ser diferentes de zero quando eu tiver o I, o J e o K com termos diferentes. O K já está definido como 3. Ou seja, eu só tenho duas condições que eu vou ter IJ. Ou o I é igual a 1 e o J é igual a 2, ou o I igual a 2 e o J é igual a 1. Só que o que acontece? Se eu tiver I igual a 1, o J igual a 2, o que acontece? Eu vou ter, olha só, se eu tiver o meu I, J, vou desenhar aqui, ó, se eu tiver o I, J, K igual a 1, 2, 3, eu estou em ordem crescente. Ou seja, esse meu epsilon é positivo. Ou então se eu fizer isso daqui, ó, um delta sobre um del de del x, del de del x1, o 2, ele é positivo. Se eu fizer agora o outro termo, que é a mesma coisa que eu escrevi isso aqui, ó, um i
IJK, só que agora eu vou inverter, vai ser 2, 1, 3. O meu epsilon, esse aqui, ó, o meu epsilon é igual, ele implica, né, na verdade, eu tenho que desenhar da forma correta aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado nessas aulas, assim, para não errar essas considerações. Isso aqui implica que eu estou dizendo que o meu epsilon de JK é igual a 1. Isso aqui implica eu estar dizendo que o meu epsilon de JK é igual a menos 1. Ou seja, se agora que eu fiz esse termo aqui, 2, 1, 3, que é o segundo termo, eu vou ter o I vai ser 2, então ele o J é igual a 1, e o K é igual a 3, que é o meu ômega que eu estou calculando aqui. Eu vou ter esse termo, que vai ser menos, né, porque agora ele é negativo, por causa do negativo aqui que eu tenho do meu JK, é igual a del de del x2 U de 1, porque o U aqui agora é o meu J. O J ele é igual a 1. Ou seja, esse termo aqui, ó, ele define para mim a vorticidade na direção 3. É a minha vorticidade na direção 3, tá vendo? E a gente sabe, né, pelas aulas de matemática, que o rotacional é isso daí mesmo, né? Representa isso daí nos vetores, tá vendo? Que foi bem legal, bem explicado, né? Como é que a nossa aplicação desse termo aparece. Termo de rotação, tensor de permutação aparece. Agora a gente tem uma outra coisa, que essa daí é realmente, assim, eu falo que se você fez um curso de mecânica dos fluidos a nível de pós-graduação e não te mandaram uma lista de exercício para fazer isso daqui, você fez o curso errado. E você pode ir lá e pedir seu dinheiro de volta, se tiver pago alguma coisa. Todo curso de mecânica dos fluidos, o professor tem a obrigação de mandar fazer isso aqui, ó. Inclusive, quando eu passo também, eu falo para os alunos fazerem. Você tem que provar essa relação delta epsilon. Que essa daqui é epsilon de JK, epsilon de KLM. Ou seja, eu estou multiplicando dois tensores de permutação. Qual que vai ser o tamanho do resultado disso aqui? Hein? Eu tenho um índice só que está repetindo, que é o índice de soma mesmo que eu estou vendo, que é o K. Tá vendo? O K está repetindo. Mas todos os outros são índices livres. Então eu tenho 4 índices livres. Né? E isso aqui vai dar o quê? Vai dar igual ao delta de IL, delta de JM, menos o delta de IM e o delta de JL. Isso aqui eu vou deixar para que vocês façam como exercício, provar esta relação. E aí o jeito é o seguinte, né? Isso daqui é um tensor, vai dar um tensor de 81 componentes, tá? Porque a gente tem 4 índices livres. A gente tem 4 índices livres. Então ele tem 81 componentes. E você pode ir provando um a um, só que você usa as propriedades que você conhece do delta, tanto do delta quanto do epsilon. Né? O epsilon a gente sabe que se tiver valores repetidos, ele simplesmente vai dar igual a zero. Então vai dar um somatório zero ali dos deltas. Um jeito de você fazer é você ir provando um a um, vai provando os 81 termos. Ou vai usando alguma lógica que vai te mostrar que alguns deles vão ser zerados aí. Quando você for fazendo, alguns termos vão simplesmente desaparecer. Tá? Então fica aí essa dica. Recomendo que todo mundo aí que tenha fazendo isso agora gaste um pouquinho de tempo para provar essa relação delta epsilon, porque ela é bem legal. Tá bom? Fecha aí a aula. Muito obrigado.